Oi pessoal, boa noite a todos. Eu espero que a gente possa estar juntos em breve. Já estamos sabendo que logo, provavelmente em setembro, a gente já vai ter uma volta gradativa às nossas aulas presenciais. Mas enquanto isso não acontece, vamos continuar com nossas aulinhas, nossos bate-papos remotos, né? Em tempos de Covid-19, em tempos de pandemia, nada melhor do que a gente se cuidando, você aí na sua casa, cuidando dos seus e eu aqui me cuidando também, para quando a gente voltar a gente vai estar bem fortalecido, tudo bem? Bom, estou muito contente porque nessa aulinha de hoje nós vamos falar sobre as grandes navegações. Esse assunto muito legal. Sabe por que é muito legal? Nossa, professor, o senhor acha legal as grandes navegações? Quando os europeus foram para a África, para a América, para a Ásia, colonizaram todo mundo. O senhor acha legal? Acho, porque na nossa aulinha nós vamos desconstruir, desnaturalizar alguns conceitos eurocentristas, né? O eurocentrismo, a Europa levando a cultura, levando o conhecimento, a Europa levando a civilização para o mundo, né? Vamos mudar um pouquinho isso nessa aula, né? E a gente vai falar bastante sobre essas questões. Antes de mais nada, só para a gente rever alguns temas que a gente já falou anteriormente, o que estava acontecendo no século XIV e XV, principalmente no século XV, em 1453, os turcos otomanos fecharam aquela passagem, eles tomaram Constantinopla, fecharam a passagem que as cidades italianas tinham pelo mar Mediterrâneo, contornando ali o norte da África para receber mercadorias. Então as cidades italianas que cresceram tanto no Renascimento, né, porque elas revendiam essas mercadorias, a burguesia virou mecenas, lembra disso tudo? Pois é, agora eles estão proibidos ali pela Península Itálica, rumo mar Mediterrâneo e África, receber essas mercadorias, essas especiarias do Oriente. Vejam, Portugal, que está de frente com o mar, com o Atlântico, o que ele vai fazer? De frente com o oceano, ele vai contornar todo o continente africano, tentando traçar um novo caminho para as Índias, né? Bom, vamos lá. A gente sabe que as especiarias eram canela, gengibre, noz moscada, pimenta, cravo. Todas essas especiarias serviam para que os europeus pudessem temperar, dar gosto à comida, mas principalmente serviam de conservantes, para que desse uma durabilidade aos alimentos, né? Tirasse até o cheiro ruim das carnes, de algumas comidas, com essas ervas aromáticas, né? Que serviam aí para dar um cheiro, um sabor todo especial. Mas não eram só essas ervas que vinham da China e da Índia. Tinham tapetes da Pérsia, a porcelana chinesa, o algodão da Índia. Então você tinha a pérola do Japão. Todas essas mercadorias passaram a ser muito visadas desde lá das cruzadas, quando houve aquele encontro entre o Ocidente e o Oriente. E agora o que acontecia? Na atual conjuntura era assim: os povos árabes, que eram ótimos comerciantes, inclusive beduínos, que eram comerciantes do deserto, pegavam essas mercadorias do Extremo Oriente, da Índia, da China, levavam até ali no norte da África, ali no Cairo, também na cidade de Alexandria. Na época tinha uma cidade com esse nome, que foi inclusive fundada anteriormente por Alexandre o Grande. Também deixavam essas mercadorias em outros entrepostos ali em cima, na Ásia Menor. Então, na cidade de Tiro, você vai ter na Antioquia, eram cidades que serviam de postos, entrepostos, em que os árabes traziam as mercadorias e os europeus, né, vindo ali da Península Itálica, o pessoal ali de Gênova, de Veneza, de Florença, vinham com seus navios, atravessavam o norte ali da África pelo Mediterrâneo para a retirada dessas mercadorias. Não mais possível a partir de 1453, com a tomada de Constantinopla. Bom, o que vai acontecer? A partir daí, os portugueses em 1415 vão chegar à cidade de Ceuta. Depois, em 1419, eles vão chegar ali na famosa Ilha da Madeira. E assim eles vão para Cabo Verde em 1456 até conseguir
circunnavegar tudo com Vasco da Gama. Em 1498 ele vai conseguir chegar à cidade de Calicut, lá na Índia, né? Então você vê, de 1415 a 1498 ele está tentando aí encontrar o caminho para as Índias. O curioso disso tudo é o seguinte: os portugueses, quando eles têm os primeiros contatos com os africanos a partir de 1415, o que vai acontecer? Eles vão observar o relacionamento entre as tribos, entre os reinos, entre as aldeias, entre os impérios, porque é esta observação que vai fazer com que ele futuramente entre para colonizar. Veja, ele está ali na Ilha da Madeira, né? Está bem numa região estratégica, que ele pode ter contatos comerciais e ao mesmo tempo ganhar a situação que ocorre ali dentro, entre tribos rivais, tribos inimigas, e ali vai ficar mais fácil para ele se infiltrar mais tarde. A gente vai acompanhar isso. Não agora, daqui a pouquinho. Primeiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos conhecer quem era a África antes da chegada do europeu. Isso é importante. Nós prestigiarmos a cultura, a política, a economia, toda a questão de vivência e cotidiano do povo africano. Um povo como reino, como aldeia, como tribo, como império. São nomes. Na verdade, havia uma grande civilização ali, um processo muito legal. É disso que nós estamos falando nesse vídeo, nessa aula remota da gente. Olha só. Mali, Benin, Etiópia, Banto, Congo, Oió, Daomé, Songhai, egípcios e Yorubá. E o Congo, disse o Congo? Congo. Então, todos esses povos que eu disse para vocês formaram grandes reinos, grandes impérios. Eram povos fortíssimos, de uma influência muito grande dentro do continente africano. Vejam, é importante para a gente entender como viviam essas sociedades. Muitas eram patriarcais, mas muitas eram matriarcais, ou seja, mulheres no comando. Muitas delas eram sociedades religiosas, onde a questão da religião era muito forte. Você tem aí na cidade de Fé, nós vamos ver daqui a pouquinho como é que funcionava isso. Vejam só, eles eram politeístas. Os africanos eram politeístas. O que significa? Nós estudamos no ano passado, acreditavam em vários deuses. Deuses da natureza, das árvores, dos animais, dos espíritos. Eles acreditavam em questões humanas. E para o europeu, ou para o povo muçulmano, que já tinha chegado antes lá, era difícil entender, não acreditar em Alá ou não acreditar em Deus, né? Respectivamente, estou falando dos muçulmanos e dos cristãos. Para o povo africano, as tribos, os deuses africanos, a mitologia africana, era tudo muito preciso, muito coerente, e havia uma fé na espiritualidade muito grande, uma fé na natureza. Então o povo africano sempre teve essa conexão com a natureza, né? E as religiões como o candomblé, por exemplo, que até hoje conhecemos, né, em vários países, inclusive aqui no Brasil, trazida pelos africanos, muitas vezes foi subestimada, tanto pelos muçulmanos quanto pelos cristãos, né? Uma questão de perspectiva, e é por isso que nós estamos falando dessa nova perspectiva para o continente africano. Eu poderia dizer assim, para a África, não, eu disse para o continente africano. Já começar a entender que é o continente africano, né? São muitas culturas, muitas tribos, muitas etnologias ali, né? Muitos grupos étnicos ali. Bom, o continente africano, nós vamos começar falando de um império, bem rapidamente, senão não dá para se estender muito, o Império Mali. O que era o Império Mali? Para você ter uma ideia, no século XIII, no ano de 1235, havia um imperador chamado Sundiata Keita. O Sundiata Keita, o que ele fazia? O Sundiata era um imperador que cada vez que ele queria tomar uma decisão, ele reunia ou no palácio ou na praça pública toda a população, todos os membros
ali do império dele para que fosse discutido. Ali também os membros podiam fazer reclamações, queixas, fazer pedidos ao imperador, mudanças, o que eles precisavam se expressar. Havia essa linha direta entre o imperador e toda a população. Professor, mas isso é normal, isso deveria ter em qualquer lugar, inclusive em todo mundo. Sim, mas nesse mesmo período, no século XIII, o que você observa? A Europa civilizada estava começando a centralização dos reis absolutistas que se tinham como seres divinos que não consultavam ninguém. Então você entende a questão cultural? A Europa trazendo a cultura para o continente africano, mas olha a cultura que o continente já tem, tanto de religião, tanto de política e de economia. Então percebem como dá para a gente fazer uma análise disso com mais sobre uma perspectiva maior, mais ampla? É o que a gente está fazendo aqui. Então um imperador ouvindo a população, ouvindo. Isso é importante, hein? Bom, o Império Mali também tinha uma economia muito boa. Eles trabalhavam com ouro, com cobre, cultivavam arroz, milhete. Milhete é uma espécie de milho, né? Que se encontra ali naquela região. O milho, a propósito, ele é que nem a batata, né? Ele tem várias diferenciações, ramificações. A batata que foi encontrada aqui nos Andes, ali no Peru, na região do Peru, ela tem vários tipos de batata, inúmeros, centenas, assim como o milho. Inclusive tem um milho lá também chamado, além do milhete, tem um milho chamado sorgo. Ele atinge até 1,70 m de altura, assim. Também da família do milho, né? Então é interessante que eles tinham já esse cultivo do inhame, o algodão, o feijão, a agropecuária de um modo geral com ovinos, caprinos, bovinos. Então é sempre interessante a gente saber, o Reino Mali tinha uma economia baseada na comercialização desses produtos com as outras regiões ali do continente. Bom, mais tarde, no lugar do Mali surge um outro povo, né? Vários povos vão surgindo ali e um povo mais forte vai dominar, que é o Songhai. Esse povo Songhai vai por fim ao Império Mali, só para vocês terem uma ideia, né? Mali ou Mali, tá? Deixo bem claro isso para vocês. Muitos vão falar Mali, outros Mali, enfim. Os povos bantus e a metalurgia, isso é muito legal, né? Porque a metalurgia foi dominada pelos povos bantus e isso fez com que eles dominassem todas as regiões, os outros povos, né? Eles saíram ali daquela região onde hoje é a República dos Camarões, desceram sentido abaixo do deserto Saara, ali naquela região subsaariana, ali na região central mesmo, e eles vão ficar por ali, e aí eles vão dominar muito os povos daquela região. Os bantus vai ter uma influência muito grande aqui no Brasil também, muitos deles mais tarde vão vir como povos escravizados para cá, isso é interessante, a gente vai ver nos próximos vídeos. Mas o que está atrelado a essa cultura de uma forma muito emblemática é a produção de ferramentas e a produção de armas, ferramentas para uso doméstico, né, para a agricultura, e também as armas, e isso fez com que eles dominassem os outros povos com maior facilidade. Então a metalurgia foi realmente o grande destaque do povo banto, né? Bom, os bantus, mais tarde, eles se uniram a um povo que ficou conhecido pelos portugueses como Congo. Porque os bantus, eles ficavam ali perto da bacia do Zaire, né? E os portugueses, quando chegaram, acharam, até por uma questão de pronúncia, o Congo. Então ficou o povo do Congo, o reino do Congo, né? Isso é reconhecido aí pelos livros de história, mas inicialmente eram os bantus ali que dominavam toda aquela região ali, para a gente ter uma ideia. Hoje é o Congo atual, né? Hoje é o Congo. Um detalhe também que eu queria falar para vocês, hoje o continente africano ele tem 53 países, considerado uma questão política, uma questão econômica 55, uma média de 53 a 55. Há uma divergência aí, política, geopolítica, econômica, entre 53
a 55 países dentro do continente africano. Curiosidade, tá? Outra curiosidade, o Banto, que nós falamos da metalurgia, agora, e que se uniu ali ao povo Congo. Agora nós vamos falar de outras coisas, especificidades deles, que é muito próxima da gente. Quer ver? Olha só, quem não gosta, ainda mais nesse friozinho de julho, de uma canjica? Canjica, palavra de origem banto. Sai daqui, moleque! Moleque. Moleque para eles é uma expressão dada ao menino mensageiro, ao menino garoto de recado, moleque, né? É a criança, que não é nem criança mais e nem adulto, é um moleque. É adolescente? Por aí, né? Seu moleque. Bom, quiabo, não gosto muito não, mas tá lá na cultura banto. Quitutes, quem não gosta de um bom quitute depois do almoço? Sabe o que é quitute? Doces. Quitutes, um docinho de abóbora, um doce de pé de moleque, um doce de amendoim, são quitutes, são doces, quindim, são quitutes. E depois de comer uma canjica, comer quitutes, que tal um cochilinho da tarde? O cochilo, sabe assim, não tô cochilando não, tô só descansando o olho e tal. O cochilo. O cochilo é uma palavra de origem banto. Assim como o samba, que a gente tanto usa aqui no Brasil, né? Que é uma questão cultural do Brasil, o samba vem de lá também. Essa palavrinha vem de lá. O dendê também, que a gente usa na comida baiana, um óleo de dendê e tal, é isso também, gente. Fubá. E um fubazinho que tu faz uma polenta? Também o fubá de origem banto. Olha quantas coisas que a gente usa no dia a dia. Olha só, termos que a gente usa no cotidiano, né? Pois é uma herança dos povos africanos aqui para o Brasil. Bom, o povo Iorubá. O povo Iorubá, pessoal, é importante para a gente estudar também por várias questões, como todos os outros. Eles tinham uma questão lá que era mais ou menos assim: avenidas largas, ruas bem feitas, né? Bem largas, que davam acesso a um mercado central. Essas ruas e avenidas, além de largas, eram retas. E aí, professor? Eu explico. Vejam, nós estamos falando antes da colonização, e olha quantas coisas eles já tinham, tanto na questão da alimentação, na questão do poder patriarcal, matriarcal, na questão da religião, e agora eu estou falando na questão da engenharia, da arquitetura. Olha só, olha quantas coisas que eles já tinham de progresso, de evolução, enquanto a Europa não tinha ainda. Então, quando a gente pensa naquela primeira ideia eurocêntrica, a Europa trazendo a civilização, a gente já precisa ter mais cautela, mais cuidado, né? Que a gente está percebendo, a gente está desconstruindo esse conceito eurocêntrico. A Europa, sim, tem a sua cultura, a África, o continente africano, tem a sua cultura, como todos os outros povos. Isso é importante. É uma diversidade. Diversidade não é ser menos, ser mais. Diversidade é ser diferente, é ter diversos, né? Ok? Então vamos continuar. Olha só. Nós estamos falando dos Iorubás, e aí rapidamente eu tenho que falar, existem 3 cidades muito importantes no reino de Iorubá: Ifé, Queto e Oió. Ifé é muito importante porque é o berço do povo Iorubá. Por que o berço? Porque é uma questão de simbolismo religioso. Essa cidade é conhecida como o umbigo do universo, onde tudo começou, onde o homem surgiu. Então tem todo esse, eu não vou dizer folclore, eu vou dizer um simbolismo que eles cultuam na cidade de Ifé. E ali fica o poder centralizado, o poder de Iorubá, o poder político de Iorubá, que é um Oni. Olha que interessante. Oni é o poder político e poder espiritual religioso de Ifé e de todo o povo de Iorubá. Oni. Faça uma analogia com o cristianismo. Deus é onipresente, está em todos os lugares. Oni. Percebem?
Então a etimologia também influenciando tudo aí, dá pra gente começar a pensar sobre essas coisas, né? Interessante. Bom, o comércio dos Yorubás era feito muito na base de curtume. Curtume era uma forma de você curtir o couro, né? Couro da pele dos animais, né? Que eles tiravam, curtiam e faziam vários objetos diferentes. Além do couro, o metal, o marfim, a pimenta, eram produtos que eles usavam muito, o povo de Yorubá, né? Eles nunca chegaram a ser assim um estado centralizado, né? O povo de Yorubá nunca centralizou-se como estado, né? Não teve essa relevância por parte deles de centralizar, né? Eu acredito até que entra muito pela questão religiosa, né? Então eles eram unidos por laços religiosos e não territoriais. Civilizado, tá vendo? Dá pra gente pensar, né? É mais uma questão, tá sendo lançado aí. Vambora. Bom, o povo Yorubá, infelizmente, ele vai ser sucumbido em 1830, quando os muçulmanos destroem a cidade de Oió, e aí, infelizmente, é sucumbido esse povo aí, e depois eles são trazidos como povos escravizados aí pra América e tudo mais, tá bom? Yorubá também tem a herança do Olodum. Se hoje a gente fala tanto do Olodum, né, que é um ritmo musical lá da Bahia, tem toda uma repercussão sobre o Olodum tem as suas raízes, o povo de Yorubá. Olha que interessante isso. Tá vendo como a cultura se entrelaça? Olha que bacana, né? Mas agora eu fecho esse vídeo dizendo uma coisa importantíssima para vocês. Eu vou me inspirar aí na obra da Lilian Schwartz, todo mundo sabe que eu gosto muito dela, e ela diz uma coisa muito interessante nos seus livros, sempre é recorrente dela essa fala, então eu aprendi a ter essa visão melhor, porque a Lilian, além de historiadora, é antropóloga também, né? E ela diz assim que a gente precisa parar para pensar sobre os escravos, né? Os negros africanos se tornaram escravos. Vejam, tá tudo errado. Eu acho que a gente precisa revisitar a história e pensar da seguinte forma: ninguém é escravo, todos nós nascemos livres. Ser escravizado foi uma condição imposta ao povo africano, não era uma condição natural. Por ser uma posição imposta, quando a gente fala os escravos, a gente está naturalizando isso. Então, nas nossas aulinhas, vocês vão reparar que eu estou sempre falando para vocês, os negros africanos, povos escravizados no século 16, 17, 18, 19, e não os escravos, porque não é natural. Natural é a gente ser livre, natural é a gente ter direitos iguais dentro das nossas diferenças. É sobre isso que a gente quer falar. Vocês viram tantas coisas que a gente aprendeu rapidamente sobre alguns povos africanos, né? Por exemplo, o maior deserto do mundo de areia, deserto do Saara. Maior deserto do mundo de areia. Fica onde? No continente africano. Olha quantas coisas legais que a gente aprendeu sobre o continente. E quantas riquezas naturais, como o ouro, as pedras preciosas, como carvão, tantas coisas. E foi isso que fez com que iniciasse a colonização e, infelizmente, com ela, os povos africanos escravizados. Então, espero ter contribuído com essa aula para a gente refletir sobre isso, sobre a cultura do outro, as diferenças culturais, né? E a gente sempre, quando falar da África agora, a gente entender como um continente, como povos escravizados, e a gente ter uma nova leitura. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Fiquem com Deus, eu espero que vocês estejam bem, continuem se cuidando e em breve a gente vai estar junto. Eu tenho certeza que em breve a gente vai estar com as nossas aulas presenciais. Se cuidem, tá bem? Até mais!